Emergencistas, no artigo de hoje a gente vai discutir, no artigo publicado em 2021 no Gastroenterology Report, e esse artigo eu trouxe ele, embora não seja um trial, fugindo um pouco da sequência de artigos que a gente tem aqui na plataforma, porque eu acho que ele coloca a gente na ponta da lança de uma discussão muito importante e muito pouco abordada, na minha opinião, na emergência. Paciente com hemorragia digestiva alta. Claro está nos guidelines, nas rotinas, nos protocolos, que a gente precisa endoscopar esse paciente em até 24 horas. Claro está que ele precisa ser estabilizado, tá? Mas pós-estabilização, é necessário que a gente faça uma estratificação. É muito difícil que num grupo heterogêneo, como o de hemorragia digestiva alta, não haja um subgrupo que se beneficie de endoscopia precoce. E esse artigo aborda de uma maneira, usando aqui artifícios estatísticos, né? Mas ainda assim aborda de uma maneira, dá uma visão sobre o problema que eu achei muito interessante. E eu trago esse trabalho, mesmo não sendo um trial, porque a gente não tem nenhum trial bem desenhado, com um número suficiente de eventos para dizer assim, a decisão está clara com relação a timing. A gente não tem um nível de evidência suficiente. Para você ter uma ideia, a melhor revisão sistemática conseguiu fazer uma análise com 4 trials, com um número pequeno de eventos. Então, a gente não está naquele momento ainda de evidências, tá? Que ele possa dizer assim, olha, está muito claro que é isso ou aquilo que a gente deve fazer. Então, por isso eu trago esse artigo aqui e essa discussão que é muito importante. A gente, quando aborda o paciente com hemorragia digestiva alta, lá no topo do nosso algoritmo estão os ABCs, né? A gente vai cuidar da via aérea, vai otimizar a hemodinâmica do paciente, e essa obrigação do emergencista. Depois dessa primeira dicotomia aí, estável ou instável, digamos assim, surge uma dicotomia importante que você deve fazer na sua cabeça, uma separação, que é, eu estou diante de um paciente com risco de sangramento varicoso ou por doença ulcerosa péptica. Separando esses dois grandes grupos, existem outras etiologias, obviamente. Como esses são dois grandes grupos, eu preciso separar na minha cabeça, porque a conduta é um pouco diferente. Agora, mesmo que eu esteja aqui, já dentro de um desses grupos, eu decidi, não, o paciente é um hepatopata, lembra, claro, o hepatopata também faz úlcera, né? Mas o paciente é hepatopata, tem varizes prévias, já sangrou previamente, né? Então, eu vou considerar esse paciente como um sangramento por doença varicosa. Mesmo que você já tenha decidido isso, você precisa decidir, será que esse paciente ele se beneficia, né, de uma estratificação invasiva precoce? Submeter esse paciente à endoscopia rapidamente, né? E eu vou reiterar, eu estou falando do paciente pós-estabilização. Claro está que se você submete o paciente à endoscopia com ele instável, então você piora o caso do paciente, tá? Eu estou falando pós-estabilização, né? Pós-otimização hemodinâmica, pós-manejo de via aérea, pós-balão de Sense-Tac Neck-Bore, né? Já precisei passar algumas vezes balão para estabilizar o paciente. Pós isso tudo, e aí? Né? Faço a prescrição e deixo lá rolando, espero 24 horas depois do endoscopista que se vire para vir me procurar? Provavelmente não. Existe um subgrupo de pacientes, assim como no IAM sem supra. É um grupo heterogêneo que eu preciso ativar agora, o CAT, né? Então, esse artigo traz uma discussão interessante sobre isso. E a gente vai aprofundar um pouco aqui com relação aos scores de predição, porque a maneira como você vai fazer essa estratificação é utilizando um score, né? Existem muitos scores, mas eu tenho um problema muito sério quando o score ele é tirado daquilo para qual ele foi feito, né? O Glasgow Blatchford, que é o mais utilizado, o GBS, né? Ele é um score que deve ser utilizado para estratificar se você vai internar ou não o paciente, se você vai submeter ele à endoscopia urgente ou não. Tá? O AIM-S65, né, é um outro score que prevê mortalidade. Então, talvez você possa utilizar ele para definir onde que você vai internar esse paciente. Então, se você tira o score daquele ambiente para o qual ele foi feito, daquele propósito
que ele foi feito, então você pode acabar tendo um score que não tem um significado específico. Você pode acabar com um valor de score que na verdade não vai te ajudar na tua conduta, porque você tirou o score daquilo para que ele é utilizado, né? É como você usar o Glasgow para um acompanhamento crônico de paciente, né? O Glasgow pode estar igual ao longo de meses, né? Mas o paciente mudou muito o déficit. Então, o Glasgow nasceu para você medir o nível de consciência, foi criado para isso, como 3 partes separadas, e aí as pessoas começaram a somar o Glasgow, mas eu não vou falar de Glasgow porque senão eu não paro mais de falar sobre isso. Glasgow-Blatchford score mais utilizado, né? Temos um artigo recente, razoavelmente recente, no New England, que utilizou o GBS para estratificar os pacientes e não encontrou, spoiler do artigo que a gente está falando agora, não encontrou diferença na mortalidade. O que a gente vai falar hoje é do Harbinger Score, né? HORI-B, Gastrointestinal Bleeding Score, Harbinger, né? Realmente foi um esforço grande aí para criar esse nome bonitinho, né? E esse score foi razoavelmente recentemente validado e ele é diferente dos outros. Porque veja bem, qual é o objetivo dele? É encontrar pacientes de alto risco, pacientes que tenham alto risco de sangramento, né? Vamos lembrar que o endoscopista, quando aborda o paciente, ele está procurando parar o sangramento, se for o caso, ou evitar ressangramento, né? E aí a gente tem os critérios de estigmas de alto risco para sangramento. Esses estigmas, infelizmente, como vocês podem ver aqui, eles são o quê? Endoscópicos. Então, como é que eu posso estratificar o paciente para endoscopia precoce com um índice que é endoscópico, né? Então, esse artigo vocês vão perceber que ele faz um trabalho estatístico para conseguir chegar a essa conclusão. Olha, esses aqui são os dados que preveem que o paciente vai ter estigma de alto risco. E paciente com estigma de alto risco é o que ressangra. Então, a gente tem que abordar ele precocemente. O que está continuando sangrando é o que ressangra precocemente. Então, vamos iniciar a análise do artigo. Trata-se de um artigo retrospectivo, é um artigo observacional, né? Uma pesquisa observacional, então não é um trial, vou repetir mais uma vez aqui. Então, a capacidade dele de realmente mudar a nossa conduta é limitada. O interessante é a conclusão a que ele chega e o artifício que ele utiliza para chegar a essa conclusão. Então, vamos falar sobre o pico do trabalho, tá? É um estudo multicêntrico realizado no Japão e, o pico, população, intervenção, qual é o controle, quais são os outcomes, quais são os desfechos que a gente está trabalhando nesse trabalho. Então aqui a gente tem a tabela 1, a tabela 1 não tem muita coisa que me chame a atenção, mas é muito importante, quando a gente pega um trabalho desse tipo, a gente avaliar se aquele grupo populacional, ele parece com os que você atende. Porque isso é que nos permite fazer a inferência externa, quer dizer, olha, os resultados dessa pesquisa eu posso utilizar na minha prática clínica, porque eu tenho um grupo parecido, eu trabalho com um grupo parecido. Então, aqui a gente tem uma idade média elevada, né? Os pacientes, né, 14% com doença hepática, 6% com doença cardíaca, né? 9% deles com sangramento por varizes. Não tem nada na tabela 1 que me chame a atenção. Eu acho que a gente vê melhor quem é essa população pulando para o final, tá? Porque é como a gente raciocina. Tabela 3, que mostra já as etiologias do sangramento. Então, veja bem, 50% da amostra, 993 pacientes, tinham um sangramento ulceroso, né? E 10% aí de varizes, 9,5%. Então, para pensar. A população que você atua é isso. A maioria do sangramento é úlcera e uma parte desses pacientes, 10%, 20%, é doença varicosa. A intervenção. A intervenção foi endoscopia urgente nos pacientes com HRS, High Risk Stigmata. Então,
Os estigmas de alto risco, basicamente é quando o endoscopista entra lá e vê que está sangrando ou acabou de sangrar, ou vê um vaso exposto. Então, nossa, eu só consigo falar disso se eu estiver durante a endoscopia já, né? Então, o ideal é que a gente tivesse um score que pudesse prever para a gente separar esse grupo de pacientes com estigma de alto risco, para que a gente pudesse intervir precocemente nesse paciente, tá? Ele tem uma instabilidade prontinha para estourar ali, falta pouco, então a gente tem que atuar rápido nesse paciente. Então, endoscopia urgente, endoscopia que aconteça antes de 6 horas, tá? Endoscopia precoce ficaria ali entre 6 e 12, né? E a do protocolo, que é 12 horas, tá? Mas veja na tela que eles fizeram um artifício estatístico, né? Que chama-se Propensity Score Matching, em que eles tentaram separar dentro daqueles pacientes ali, né? Pacientes que fossem iguais. Pensa no raciocínio de um trial. Quando eu faço o trial, eu vou randomizar pacientes que eu acho que são iguais, correto? Eles têm características muito parecidas dentro daquele grupo que eu escolhi, eu randomizo para intervenção e para o controle. Eles não puderam fazer isso porque trata-se de um trabalho observacional, tá? E muitas vezes a gente não pode fazer isso por questões éticas. Quando, mesmo que eu não tenha uma pesquisa que demonstre uma clara superioridade, se o racional por trás da coisa é muito forte, então, às vezes o comitê de ética não aprova que seja feita aquela pesquisa com, né, sem utilizar o tratamento. Então, é aí que entram realmente esses artifícios, né? Então, dos pacientes com alto risco, a gente vê aí, o controle foi feito exatamente entre os pacientes que fizeram endoscopia urgente e não fizeram, tá? Então, de novo, é um trabalho que a gente olha para trás, ele é retrospectivo, né? Mas eu tento olhar para os meus pacientes que tinham estigma de alto risco e ver, desses pacientes, eu peguei 2 grupos, cada um com 115 pacientes, como vocês veem na tela. Desses 2 grupos aqui, eu vou pegar o que endoscopou menos de 6 horas e o que endoscopou mais de 6 horas, tá? E esses grupos são iguais. Então, é como se, estatisticamente falando, eu fizesse ali a mágica da estatística e conseguisse criar num trabalho retrospectivo, né? Recriar esse ambiente de um trial, esse ambiente de um ensaio em que eu realmente separo os grupos. O outcome, o desfecho é um hard outcome, é um outcome sério, né? Então, estou procurando diferença de mortalidade para todas as causas, né? Nesse caso aqui, a gente entende, né, o motivo de escolher um all-cause mortality, mas faz mais sentido que fosse mortalidade relacionada ao sangramento, né? E isso é discutido no trabalho, realmente, em alguns casos, para algumas análises estatísticas, ele separa, olha, isso aqui não fez diferença na mortalidade, mas fez diferença na mortalidade relacionada a sangramento, que é o que a gente quer saber, que a gente abordou precocemente, resolveu o sangramento e o paciente viveu mais por causa disso, né? O número de pacientes viveram por causa disso. Então, vamos aos resultados. Me surpreendi. É claro, de novo, não é um trial, né? Mas veja bem, nos pacientes de sangramento varicial, né, urgente versus precoce é simplesmente o dobro de mortalidade. Então, e os não varicial é maior ainda, 2,5 versus 6,8. Né? Então, você pensa assim, poxa, eu posso dobrar a quantidade de pacientes que vão sobreviver, por isso que talvez valha a pena a gente usar o Harbinger Score. Esse trabalho foi feito pelo grupo que criou o Harbinger Score, tá? Então fica aquela pulguinha atrás da orelha ali, risco de viés, né? Não sei, tem muita, como crítica, né, ao trabalho, a gente pode dizer que tem estatísticas demais, tem muita estatística e pouco realmente a alocação de pacientes de maneira, né, segura. Então fica com a pulguinha atrás da orelha com relação a isso daí. Mas, levando em consideração que eu não tenho trials bem desenhados, né, a melhor revisão sistemática
que existe, juntou 5, só conseguiu fazer uma análise com 4, né? E assim, um número muito pequeno, um N muito pequeno, se não me engano, 400 pacientes no total. Pacientes, não eventos. Não tenho trials. Então, esse estudo observacional, ele realmente dá uma abertura muito interessante para que... Espero que esse grupo faça um trial, né? Usando o Harbinger Score para realmente fazer essa predição, tá? Mas fica aqui a mensagem, né? Especialmente no paciente com sangramento não varicial, né? Que foi 50% da amostra, a gente tem um P significativo, né? E um odds ratio de 0,35. Então isso para mim realmente faz querer usar o Score Harbinger. Afinal de contas, o que né? Como é que eu uso o Harbinger Triad? Extremamente simples. Isso aí é outra coisa, né? O emergencista já vai gostar. Apenas 3 aspectos, né? Primeiro, se o paciente não usou inibidor de bomba de próton na semana anterior, ele ganha 1 ponto. Shock Index, lembrar Shock Index que é o heart rate, né? É a frequência cardíaca dividido pela sistólica, né? Shock Index, extremamente valioso. Aprenda a medir o Shock Index, aprenda na verdade a colocar, é simples demais, mas colocar na sua prática de avaliação de paciente na sala vermelha o Shock Index, tá? Você não pode olhar para um paciente que está com a sistólica de 90 e uma frequência cardíaca de 120 e achar isso normal, não, tá? Então, basicamente, se a sua frequência cardíaca estiver acima da sistólica, você vai começar a se preocupar, porque dá acima de 1. Então, maior ou igual a 1, ganha 1 ponto também, né? E aí, você vê no cantinho ali que 2 ou mais vai endoscopar urgente, né? E aí, para efeitos do que a gente está discutindo aqui, vai endoscopar, né, em menos de 6 horas. Seria o mais interessante, né? E aí, um pontinho, esse paciente interna para, no protocolo, né, fazer a sua endoscopia em até 24 horas. 0 de score, então seria possível fazer ambulatorialmente. Claro, lembrando que tem que ter, não é o caso do SUS, né, de jogar esse paciente para marcação, mas você ter um suporte de um ambulatório de egressos, de uma marcação ambulatorial eficiente, que o paciente possa fazer endoscopia ambulatorialmente. Então, a terceira medida seria exatamente a relação entre o BUN e a creatina. Lembrando que BUN é a ureia deles, né? Você vai acabar tendo que entrar num desses aplicativos de cálculo para calcular o BUN e depois coloca, divide pela creatinina, isso vai ter que estar maior que 30. Então, simples assim, utilize o Harbinger Score para a triagem desses pacientes. Utilize o Harbinger para ligar para o endoscopista e discutir, olha, é um paciente de alto risco, né? Um paciente que estava sem protetor gástrico, um paciente que está chocado, na verdade, mas está estável, está com choque index elevado, explica para a pessoa o que é isso, tá? E tem sinal de que tem o sangue dentro da barriga desse paciente, né? Porque essa medida aqui tenta exatamente fazer isso, dizer, olha, tem sangue sendo digerido lá, né? E é isso. Muito obrigado pela atenção.